Alô, alô, oba! Como é bom chegar, como é bom te encontrar aqui. Sabe que a gente chega com a certeza de que você vai estar na nossa escuta, e isso alegra no meu coração. Então tem que retribuir esse amor, esse carinho. Quero te envolver assim, nesse abraço sonoro, gostoso. Obrigado pelo carinho. Onde você tá? Na caminha? Tá no trabalho? Tá no teu carro? Tá no teu caminhão? Alô, caminhoneiros do Brasil, muito obrigado. Aí, agora, com a tua permissão, eu vou fazer aquele reco-reco na costela. Reco-reco é carinho. Ó, e da samba, ó que gostoso que é. Esquindou, esquindou, garotada boa do meu Brasil. Lá vai homenagem ao Silvio, né? E imita Sapinho, que imita a rã. E tem até a perereca. E voltou o ritmo. Vai, esquindou, esquindou. E como é gostoso esse reco-reco, né? Tá tudo bem, né? Ó, perfeito. Eu hoje não vou demorar porque eu tenho duas histórias para serem apresentadas. Uma delas, eu vou abrir com essa história, é sobre uma senhora que é Dona Olívia, o nome dela, Dona Olívia. E ela era uma espécie de Noé que tinha sua arca. E mandaram-me um texto que um rapaz escreveu sobre a senhora Dona Olívia, contando a história dela. Então eu vou abrir com essa história e logo na sequência eu tenho uma história para combinar muito, uma história maravilhosa, que aí foi escrita por um ouvinte nosso, que é para combinar demais com a história de Dona Olívia, ok? Então, tudo prontinho, só faço aquele convite antes. Se inscreva no canal, para nós é muito importante a sua inscrição. Por favor, não esqueça disso. Curta o canal. Se puder, seja membro do canal, nos apoie, viu? Entra sim para ser membro. Você pode também, se quiser, mandar um Pix de ajuda ao canal, de apoio ao canal. O Pix é exatamente o telefone, a chave Pix, que fica bem ao lado do título aqui da nossa história. Bem ao lado do título tem um telefone. É o WhatsApp, por onde você manda recadinhos, e é também uma chave Pix, por onde você pode até apoiar o nosso canal. Ok? Isso posto, vamos então à primeira história. Olha, são duas histórias lindas. E eu vou começar exatamente com essa. A Arca de Dona Olívia. Olha, Dona Olívia, ela tinha 78 anos, uma professora aposentada, mas a alma de Dona Olívia carregava a vivacidade de alguém que ainda acreditava na transformação pelo amor e pela educação. Ela dedicou mais de 40 anos da vida dela para uma sala de aula, então, professora raiz mesmo. Aqui eu até faço uma pausa no texto para perguntar para você: você se lembra dos seus professores, da sua professora, aquela lá do primário, né? Eu lembro da Dona Lúcia, lembro da Dona Lourdes, eu lembro da Dona Terezinha, lá do meu primário, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, que a gente falava assim, né? Era ano, depois séries, né? Primeira série, segunda, terceira, quarta série. Bem, então a senhora, Dona Olívia, 40 anos da vida dedicou à sala de aula. A sua vocação era a de ser professora. Mas sua vocação começou, na verdade, muito antes disso. Porque aos 12 anos, a senhora Dona Olívia, ela já ensinava no centro de reforço escolar de seu pai, que também era professor, e ele havia montado na varanda de casa. Olha que coisa linda, começou daí, né? Ela com 12 anos ensinando. O pai também era professor. E obviamente que esse centro era para atender as pessoas de uma maneira geral. Então ela ficava ali rodeada de livros, cadernos, crianças ansiosas por aprender. Ela era já a Dona Olívia.
Dona Olívia encontrou o que daria sentido à sua vida, o ato de ensinar e de cuidar dos outros. Mas, com o tempo, ela se formou, lógico, lecionou várias escolas e marcou a vida de centenas e centenas de alunos que passaram por ela. Suas aulas iam muito além do currículo. Ela ensinava valores, ela ensinava empatia, a importância de cada ser vivo, a importância de cada um. Um professor não é só aquele que ensina a ler e a escrever, não é o que alfabetiza apenas, mas é aquele que nos ensina os valores importantes dessa vida. Quando finalmente Dona Olívia se aposentou, e agora? Ela vai se despedir? Ela vai parar? Não, não foi uma despedida, mas foi uma transição para um novo tipo de missão de Dona Olívia. Ela, viúva e vivendo sozinha, a Dona Olívia começou a acolher animais abandonados em sua casa, como se São Francisco ela fosse. Bonito isso demais, né? Ela começou a fazer isso. A Dona Olívia, ela também tinha essa vocação, sabe? Começou a recolher esses animais. Começou a acolhê-los dentro da sua casa. Inicialmente, ela começou com um gato. Primeiro foi um gato, depois veio um cachorro e logo a casa da Dona Olívia estava cheia de vida e de movimento. A notícia se espalhou pela cidade e logo todos sabiam que a casa de Dona Olívia era sim um refúgio para os animais perdidos e sem lar. Aos poucos, sua casa foi se transformando em uma verdadeira arca. Daí o título desse texto, a Arca da Dona Olívia. Foi se transformando numa arca de fato, abrigando cães, gatos, os pássaros. Sim, porque havia também pássaro abandonado, asinha machucada, com algum problema, ela recolhia todos. Até mesmo coelhos que precisavam de cuidados e proteção. Os coelhinhos vieram também. Apesar do seu imenso coração, a Dona Olívia, nem todos compartilhavam de sua visão. A sua visão franciscana, a sua visão de São Francisco de Assis. Com tantos animais, a casa começou, lógico, a fazer barulho, especialmente à noite, quando os cães, por vezes, começavam a latir por qualquer movimento ou ruído. E aí, alguns vizinhos incomodados com os sons que perturbavam suas noites de sono, começaram a se queixar. Tentaram conversar com a Dona Olívia, mas ela sempre dava de ombros. Eu vou seguir a minha missão. Ela sempre dava de ombros para as críticas da vizinhança toda. Quando alguém reclamava do odor, brincava ela dizendo: olha, não é do animal, não, fui eu que ontem fui ao banheiro, isso é meu próprio cocô, não dos bichos. O que na verdade é uma fedentina insuportável, o cocô do ser humano foi o meu. Não pertence aos meus animais, não. Todo aquele cheiro era do seu pum ou da sua necessidade. Ela trazia para si essa responsabilidade, tirando o peso dos animais. Com um sorriso, ela ajeitava assim um lenço na cabeça e seguia avante, pisando firme, como que se o mundo não pudesse abalar a sua missão. Um dia, cansados dos latidos e dos comentários, eles achavam aquela piada da Dona Olívia, eles começaram a achar, vamos acabar com isso. Então alguns vizinhos decidiram denunciar a Dona Olívia às autoridades sanitárias locais, fazer uma denúncia contra ela. Mas a denúncia caiu como uma bomba no coração de Dona Olívia. Ela nunca imaginou que o seu amor pelos bichos, pelos animais, pudesse causar tanto incômodo assim. A ideia de que sua arca
pudesse ser fechada e os animais levados embora. Essa ideia deixava a Dona Olívia angustiada, sabe? O coração quase que parava de bater no seu peito. Só que ao invés de se entregar, ela estava acostumada à luta. Começou lá menina, né? Com 12 anos ela já ensinava. Então, ao invés de se entregar ao desespero, a Dona Olívia resolveu agir. A Dona Olívia procurou as autoridades locais, esteve na delegacia de polícia, depois com um promotor público e depois até com um juiz de direito. Ela esteve diante deles todos e diante deles ela contou a sua vida, a vida dela de dedicação ao ensino, 40 anos lutando para ensinar nas escolas e não apenas nas escolas, mas começou tudo na varanda da casa de seu pai. E depois ela contou que como a sua casa havia se tornado um abrigo para os esquecidos, tanto humanos quanto também animais. Ela ajudava, ela tinha essa missão. Ela olhava assim para o juiz, olhava para o promotor, para o delegado, e ela dizia com verdade, olhando nos olhos: a minha missão neste mundo é ajudar. Eu vim nesse mundo para ajudar. E ela, felizmente, não estava sozinha nessa luta. Antigos alunos dela, amigos que conheciam o coração da Dona Olívia, sua generosidade, sua dedicação, se uniram para ajudá-la. E com o apoio de ONGs que protegiam e protegem animais, mais voluntários da comunidade, realizaram mutirões para melhorar as condições da casa. Ao invés da gente acabar com tudo, que foi a ideia inicial era destruir aquilo tudo, aí o pessoal se uniu, falou: não, vamos ajudar, Dona Olívia, cada um colabora com um pouquinho. Como é que é importante a união. E aí instalaram cercas acústicas para reduzir o barulho que saía da casa da Dona Olívia para a vizinhança, com cercas acústicas. E reorganizaram os espaços internos, para dar mais conforto ainda aos bichos, aos animais. E até falaram com a Dona Olívia: Dona Olívia, vamos então colocar também em doação, né, esses bichos, para que outras famílias se interessem por eles. E ficou a coisa mais bonita, porque as pessoas sabedoras de que ali era uma casa onde eles encontravam o papagaio, o passarinho que estava com a asinha ferida, o canário, o pássaro preto, o papagaio, né, como eu dissera, a arara, tinha o gato, tinha o coelho, tudo que é bicho tinha ali. Então o pessoal começou a usar aquela casa, a arca de Dona Olívia. Era um ponto de apoio para eles. Eles podiam ir lá pegar algum animal, adotar algum animal. E eles começaram a fazer isso. Conseguiram novos lares para alguns cães, gatos e etc., garantindo para ela: olha, serão bem cuidados, Dona Olívia, nós estamos de olho, nós estamos atentos. E aí ela, com um certo pesar no coração, ela acabava doando o bichinho da tua casa. Além disso, a Dona Olívia recebia da comunidade tanto em dinheiro quanto em suprimentos para os bichos, para os animais. Uma parte do financiamento vinha de um projeto de reciclagem de tampas de garrafas PET, organizado por antigos alunos e amigos que desejavam contribuir. As tampinhas das garrafas PET, elas eram coletadas em vários pontos da cidade e vendidas para as empresas de reciclagem. E o dinheiro arrecadado era todinho revertido para a compra de ração, medicamentos, pagamento de veterinários e etc., e outras necessidades dos animais. Aos poucos, a vizinhança, a comunidade, a cidade inteira
começou a enxergar a Dona Olívia de um outro jeito. Não era aquela velha ranzinza que leva os animais para dentro de casa. Não. A Dona Olívia é aquela que vem com a mesma piada quando a gente vai reclamar do cheiro dos bichos. Ela fala que o que fede, na verdade, é o cocô do ser humano. Não, passaram a ver a Dona Olívia de um outro jeito, de uma outra maneira. Entenderam que aquela casa, que antes parecia apenas um amontoado de animais barulhentos, era na verdade um lugar de amor, um lugar de compaixão. E reconheceram que a Arca de Dona Olívia, olha que nome bonito, a Arca de Dona Olívia, era um ponto de luz para aqueles que foram deixados para trás. E que a dedicação dela não podia ser medida apenas pelo som que escapava pelas janelas. Não. Tinha que ser visto de uma outra maneira. Aquela dedicação, aquele amor, na verdade, tinham que ser valorizados. As autoridades locais, e quando eu digo autoridades, eu estou incluindo o delegado, o promotor, o juiz, os vereadores, o prefeito da cidade, as autoridades finalmente cientes da importância do trabalho daquela professora, Dona Olívia, reconheceram o seu fundamental papel naquela sociedade. Foi na verdade, um reconhecimento tardio. Antes tarde do que nunca? Foi um reconhecimento tardio, mas que trouxe grande alegria ainda ao coração da professora aposentada. Dona Olívia, a Arca da Dona Olívia. No entanto, como se sua missão na terra tivesse sido cumprida, a Dona Olívia veio a falecer pouco tempo depois desse reconhecimento. Parecia até que ela estava esperando só. O reconhecimento daquelas autoridades e da cidade inteira. Parecia que ela estava num teatro, onde apresentaram uma peça que era a sua vida, e faltava ainda o público inteiro aplaudir. Parte da plateia já aplaudia, mas faltava o público inteiro aplaudir. E quando ela chegou ao último ato, houve aquela explosão de aplauso. Ela agradeceu, ela teve tempo de agradecer. E dias depois, o coração bondoso daquela Noela, se é que assim eu posso dizer, seria Noé de vestido, Noé de saia. O coração da Dona Olívia parou de maneira definitiva. Dona Olívia nos deixou. Seu falecimento deixou a comunidade em luto, mas também despertou um senso de responsabilidade entre aqueles que a admiravam. Um grupo de estudantes, antigos alunos e outros tantos admiradores do seu trabalho decidiram continuar o legado da Dona Olívia. Ó, que bonito! Alguém teria dito a Dona Olívia, naquele último momento dela, ou quem sabe até no seu esquife, no seu caixão: Dona Olívia, nós vamos dar continuidade à sua obra. Não vai parar por aqui, não vai morrer com a senhora. Então eles assumiram a casa da Dona Olívia. As autoridades compraram-na. Aquela casa seria assumida e transformada em um centro que cuida de animais perdidos e resgatados e até recuperados de contrabando. Hoje, quando a gente vê uma reportagem na TV de um bicho que é recuperado em contrabando, ele vai para lá, para a Arca da Dona Olívia. O lugar que um dia fora o lar de Dona Olívia e seus bichos e seus animais, agora se tornou um símbolo de amor e de proteção. Então, para homenageá-la, os voluntários do centro pintaram uma grande imagem
da Dona Olívia. O retrato dela foi pintado na parede principal da casa. Na pintura, como está a Dona Olívia? É bela, ela está bela, seu olhar sereno, transmitindo a mesma compaixão que a guiou por toda uma vida. Agora, mesmo após a sua partida, a presença de Dona Olívia continua viva, inspirando todos aqueles que passavam ali pela arca, reforçando a importância do amor, do cuidado e da educação que ela tanto defendeu. Dona Olívia, que pessoa valiosa é a senhora, valorosa é a senhora. Quantos valores a senhora nos ensinou. Olha, a senhora ensinou seus alunos, mas eu, por exemplo, que estou lendo esse texto que foi escrito pelo Barbosa Tiago, muito importante eu passar aqui a autoria desse texto. Barbosa Tiago é um rapaz de 35 anos. Foi assim que eu recebi. Quem escreveu o texto foi Barbosa Tiago, 35 anos. Não sei se ele foi seu aluno, o Barbosa Tiago, mas eu, Paulinho Boa Pessoa, por exemplo, não fui seu aluno, mas eu estou aprendendo com a senhora. Então a senhora atingiu, com o seu amor, com o seu cuidado, a senhora atingiu os seus alunos e todos aqueles alunos que não foram à sua sala de aula, não se sentaram no banco da sua classe, como eu e tantos que estão ouvindo essa narrativa, aprendendo com a senhora. Mire-se no exemplo da senhora Dona Olívia. A Arca de Olívia é o título do texto de Barbosa Tiago. Barbosa, parabéns pelo que você escreveu. Parabéns por essa homenagem. Não foi revelada aqui a cidade da Dona Olívia, tá? Mas, com certeza, esse texto, essa história, vai servir de exemplo para muita gente que está me acompanhando. E até como complemento dessa história, eu quero tocar para vocês agora a música linda que Elias Muniz e eu fizemos a São Francisco de Assis. Tá tocando. Vê o que você acha. Se desprendendo da riqueza, fez o voto de pobreza, glorioso São Francisco. Desde jovem tinha índole bondosa, entrou pra vida religiosa, por amor a Jesus Cristo. Se dedicou aos mais pobres dos pobres, amou a todas as criaturas, foi milagroso missionário, pregou as santas escrituras e foi chamado até de louco, mas não parou sua missão. Era humilde, era fraterno e puro de coração. São Francisco, quero cantar a sua oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive pra vida eterna. Se dedicou aos mais pobres dos pobres, amou a todas as criaturas, foi milagroso missionário, pregou as santas escrituras e foi chamado até de louco, mas não parou sua missão. Era humilde, era fraterno e puro de coração. São Francisco, quero cantar a sua oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive pra vida eterna. Gente, eu prometi a segunda história, né? Com respeito ao tema da Dona Olívia. Por favor, então agora você vai ouvir aqui no canal Meu Pai e o Cavalo Fumaça. É a história que está coladinha aqui nessa. Ouça e eu tenho certeza que você vai adorar.